Voltei. E sim, passaram 5 segundos. A gente nunca teve muitas trocas de roupa nesse canal, não é hoje que a gente vai começar a ter. Enfim, eu vou parar bem de onde. Eu vou continuar bem de onde eu parei. Até porque acho que introduções nunca foram os meus fortes, nem introduções nem encerramentos. Mas basicamente no vídeo anterior a gente tratou um pouco sobre regras para pôr nas coleções, para começar a impedir isso de virar um acúmulo ou um problema financeiro. Mas eu tratei mais sobre as regras que eu uso para acúmulo. E agora eu vou falar um pouquinho dos AOEs que eu faço financeiramente. Eu não faço nada muito impressionante, mas eu tenho um pequeno, um médio, um grande problema, que é, eu gosto muito de cacarecos. Então, assim, como eu tenho mais facilidade em juntar pra coisas pequenas, tipo, eu prefiro gastar R$ 100 em trocentas coisas pequenas a R$ 100 numa coisa da hora. E então eu tô querendo mudar isso agora. Então eu tô tentando criar novas regras, porque não necessariamente o que funciona pra uma pessoa funciona pra outra. Mas antes disso eu já tinha algumas coisas que eu comecei a fazer pra, literalmente, eu consigo o que eu já conseguia antes, mas eu tenho um limite, eu tenho um controle maior. E aí eu vou dizer pra vocês o que eu apronto. A minha coleção principal é os mangás. É claro que eu ando mais abrindo Blind Bag, Blind Box, Petit Block, e eu vou falar um pouco sobre a regra pra isso, que ela tá sendo montada agora, ela não existia, justamente por causa desse negócio que eu falo de facilidades em ter 300 coisas pequenas em vez de juntar pra uma coisa grande da hora. Mas os mangás é diferente, porque os mangás é caro. Quem coleciona, ou quem no mínimo tem um mínimo de interesse pelo preço, sabe que é tipo assim, você quer colecionar mangá? Parabéns, você ferrou. Porque as coisas estão aumentando muito. Então, assim, foi de 30 pra 40, de 40 pra 50, e chega a doer você pegar alguns mangás antigos quando você tá arrumando a estante e ver que, tipo, isso era vendido por R$ 13, R$ 16. E você fica assim, ok, agora eu preciso de 46 pra um volume de um bagulho desse tamanho e o papel vai ser uma merda. Então, assim, tá difícil. Sem falar que eu sinto que as empresas estão anunciando muitos títulos, elas nem mesmo terminam o que elas estão lançando. Às vezes o lançamento não tá periódico, ou tá periódico, mas tá excessivo. Tipo assim, às vezes tem um volume, tem alguma obra que tá soltando 2 vezes por mês. E 2 vezes por mês tem um bagulho de R$ 46. Foda, sabe? Tipo, com R$ 100 você consegue no máximo 3 mangás, entendeu? E se você pegar assim, na promoção. Se não, parabéns. Você vai gastar R$ 100, você vai conseguir dois. Então, assim, 2 volumes de mangá. Depende do mangá. Se for aqueles que é 2 em 1, você consegue um volume. É claro que sobra. Tem troco. Essa conta também vocês entenderam. Pegou tá cara. Então, assim, algumas coisas eu sempre ficava em dia na minha estante. E, tipo, eu já considerava que, como eu não tenho meio de transporte, eu não tenho bancas próximas, o fato de eu comprar no negócio, mesmo que gerasse frete online, não era um gasto, porque se eu tivesse que pagar alguma coisa pra ir e voltar, ia dar mais ou menos o mesmo valor. Então eu não sou alérgica a frete, mas antes você pegava. Só que eu normalmente pego o frete grátis, porque antes o frete grátis era você gastou R$ 100 para abrir esse frete grátis. E tipo, com 3 volumes de mangá, se a gente arredondar pra 40, dá R$ 120. Então assim, não era difícil gastar R$ 100. Mesmo que antes fosse um pouco mais barato o mangá, não tava tão barato assim. Só que agora, você abre o site, você, tipo assim, acima de 280, 300 e não sei das quantas. A Amazon não tá nesse nível ainda. Normalmente eu compro, tipo, esse negócio de 100, cento e pouco na Amazon e você consegue um frete grátis. Obrigado por existir, Amazon. Mas nos sites das editoras, tipo assim, quase nunca sai essa bomba do frete grátis. Então, já que de qualquer jeito eu vou pagar o frete, apesar de que eu acho que compensa, aí já me faz estudar. Eu já não vou pedir com tanta frequência, porque senão eu vou ficar pagando esse frete em loop. Ok. E aí, por causa. Normalmente eu preferia comprar dentro das próprias editoras. Isso são coisas que eu fazia antes. Só que aí, a dona JBC só vende dentro dessa bomba dessa Amazon. E eu nunca tinha comprado na Amazon, isso muitos séculos atrás, tá? E aí eu comecei a olhar dentro da Amazon e aí eu percebi que, tipo, algumas coisas valiam a pena por causa de brinde, por causa de promoção que as editoras fazem, como a New Pop, a Panini, brinde da Panini, algum desconto na New Pop, e aí não começava dentro da Amazon. Só que a partir do momento que eu não comecei a deixar mais os mangás em dia, e aí eles começaram a passar 3, 4 meses, eu percebi que saíam umas promoções muito boas na Amazon. E aí eu percebi que, tipo, em algum momento as promoções lá ficavam tão boas quanto, ou não tão boas quanto, mas, tipo assim, se eu fosse comprar num site de uma das editoras, eu ia ter que pagar o frete, porque eu não ia gastar R$ 300 lá dentro, não ia ter como. Demais, muito. E, tipo assim, os brindes são um monte de coisinha de papelaria que não necessariamente me interessa. E, tipo assim, quando tem. JBS, não, a New Pop costumava, né? Não sei como tá agora, faz muito tempo que eu não peço no site dela. Mas quando eu abria, tinha 15 coisas de papel e eu amava, eu guardei todas, tá? Só que, simultaneamente,
Eu não coleciono aquelas coisas. E quando tem um da Panini, normalmente tá dentro do mangá. Então não importa se você vai comprar na banca, na Amazon ou na Panini. O marca-página do mangá que você de fato coleciona vai vir dentro. E aí, tipo, tendo isso em mente, o fato de que eu ia ter que pagar frete de qualquer jeito, o frete grátis na Amazon eu consigo pegar por um valor menor. E tipo, eu tenho que pegar 3 obras da Panini e 2 da New Pop. E aí uma da JBC. Eu consigo pedir tudo dentro da Amazon de uma vez só. E aí isso me facilita muito. Porque se eu entrasse e pegasse dois mangás num lugar, um no outro e 3 no outro, não ia dar frete grátis. Se eu cotar todos eles juntos da Amazon, vai dar frete grátis. E eu percebi que se eu deixo o bagulho 5, 6 meses atrasado, a chance de eu pegar promoção é muito alta. E é claro que você corre um risco na hora que você faz isso, e essa é a minha preocupação. Eu tô com um rombo, Panini do céu. Eu tô com um rombo de um volume de Hikaru. Faz meses. Eu parei de colecionar Hikaru e Turma da Mônica Jovem por causa disso, porque eu não acho um certo volume de cada um pra comprar. Eu espero que vocês reimprimam e tomem vergonha na cara, tá? Obrigada. Mas o motivo disso é que, tipo assim, eu espero muito pra comprar. E por que eu espero muito pra comprar? Porque surge alguma promoção. Fazia muito tempo que eu não comprava dentro do site da Panini. Eu entrei nele esses dias e, nossa! Tipo assim, juro, tava muito barato. Tava, tipo assim, nunca vi uma promoção da Amazon com os mangás tão baratos quanto esse dia no site da Panini. Então, assim, eu paguei o frete, óbvio. Com o frete tava valendo a pena. Tipo assim, nossa, eu fiquei muito feliz. E é claro que isso faz com que eu tenha que ficar monitorando com frequência, mas eu coleciono a sério os mangás, entende? Então eu não vejo como algo chato, eu vejo como tipo assim, ok, vamos ver se tem alguma promoção. Ok, vamos ver o que tá saindo esse mês. Entendeu? Então é algo que eu gosto de fazer, porque eu coleciono, entende? Então já que não é algo penoso, porque algo que você coleciona não deveria ser penoso. Então como não é algo penoso pra fazer algo que eu me divirto, eu monitoro os sites dos lugares. E aí eu vi a promoção e fiquei assim, coisa que eu ia pedir daqui 3 meses, eu coloquei em dia. E aí eu fiquei muito feliz, até porque como eu tava tendo rombos nas coleções que são da Panini, tava me preocupando isso. Só que eu tenho essa regra de eu esperar 5, 6 meses pós o lançamento, porque fica mais barato dentro da Amazon. Outra coisa também é que tanto nas sites das editoras quanto na dona Amazon, e nada aqui eu não tenho, né, patrocínio. Então assim, não é publi nem nada, entendeu? Tipo assim, gente, tem 3 gatos pingados aqui nesse canal, vão ser conscientes. Mas eu tô falando muito da Amazon porque eu uso muito a Amazon. Simplesmente eles costumam ter, tipo, uma semana de promoção. Tipo, a semana do consumidor, eu não lembro se é bom na Amazon, mas tem lugares que faz, e às vezes esses outros lugares vendem mangás ou coisas que você coleciona. Às vezes Black Friday, você tem que tomar cuidado, porque às vezes as coisas sobem de preço um pouco antes e depois dropam. Então por isso que é bom você, tipo, ser sacana e ficar esperto. Mas normalmente eu me dou muito bem em, tipo, nesses dias especiais. Aí essa semana tem, tipo, uma promoção de livro na Amazon. Aí esse mês específico, sabe, tem a Black Friday. E aí eu fico de olho no que compensa e no que não compensa. De verdade, eu vou anotando as coisas perto das datas. E assim eu acabo conseguindo comprar um volume bom de obras por, tipo, não é coisa de, nossa, paguei R$ 20 a menos. Normalmente é tipo assim, o bagulho tava 46 e aí eu consigo pegar por 42. Mas tem obra sim que eu consigo por R$ 20 a menos. Tipo, cara, não era pra eu ter pego Mushishi, eu tenho a coleção completa. Eles vieram amassados? Vieram. Isso me importa? Não. Porque eu queria muito, tava muito caro. Eu esperei por muito tempo e eu consegui pegar isso, tipo na metade do preço. Então é uma questão de você ficar um pouco esperto. Agora, então assim, isso funciona pra mangás. Dependendo do que você coleciona, eu não vou conseguir te ajudar. Tipo, como que eu faço isso com figure? Não tenho a menor ideia, entendeu? Mas, sabe, coisas que estão fora de moda, fora do lançamento, podem tanto aumentar o preço quanto diminuir o preço. E aí tem que ver o que funciona pro seu nicho, mas algum catch deve ter, entendeu? Normalmente tem, normalmente tem. Eu também parei de me importar tanto com a qualidade das coisas. Não falo de, se eu comprei novo eu quero um bagulho decente. Mas, tipo assim, ano passado eu dei uma passeada num sebo e adquiri umas coisas legais pra minha coleção. E, então, tipo, não foi caro e tava pré-destruído. Sim, tinha coisa amassada, sim, tinha a página amarelada, mas era muito foda. Eu peguei um livro em inglês do Death Note que, tipo assim, eu não sei quanto é na gringa e eu nem quero saber, entendeu? Então, assim, uau, não devia ter pego, porque eu não coleciono Death Note, mas, assim, muito bonito. Eu acho que é o item mais bonito da minha estante inteira. No sebo, mó barato! E, tipo, eu troquei por uns mangás que eu não queria mais. Então, assim. Aí você olha ele assim, ele tá todo amarelado. Você olha ele assim, não faz a menor diferença. Então, ó, nada aconteceu, entendeu? E é sobre isso. Mas é claro, se
Você põe as suas regras, vai do seu coração. Agora, pro fato de eu estar toda hora montando algum petit block, abrindo uma blind box, abrindo uma blind bag, por que eu sempre falo da Daiso? O motivo de eu sempre falar na Daiso é porque eu moro em Ribeirão Preto. Aqui tem 2 Daiso. Então, assim, tem coisas que eu falo que você jamais vai encontrar na bomba do site. E eu acho isso um problema. E sem falar que eu olho no site, normalmente eu vejo as coisas a R$1 a R$2 mais caro. Então, assim, se eu tiver outras coisas pra fazer no shopping, me compensa pagar o transporte de volta do que pagar o frete. Até porque eu sei que no shopping, quase tudo que eu comprei você acha na loja ao vivo, se você tiver sorte e ficar sondando. E você não acha no site. No site eu já achei coisa de Jujutsu, de Haikyuu, de ReZero. Só que você tem que ficar esperto. E alguns dos petit blocks, mas a maioria eu consegui comprar ao vivo. Então eu tenho essa regalia. Mas qual que é o BO da Daiso? É um jeito barato de conseguir produtos licenciados. Entende? Tipo, se não é falsificado, se é licenciado. Eu não gosto de blind box, blind bag. Você vai ficar assim, impossível você vive abrindo uma. Porque eu gosto daquele anime ou daqueles personagens. Eu quero muito algo daquele personagem. E aí, tipo, eu não vou achar bom e barato e licenciado em lugar fucking nenhum. E aí, o que me resta é as blind bags e as blind box. E aí, eu ponho algumas regras pra impedir que eu fique viciada nisso. Tipo, as borrachinhas. Eu amei as borrachinhas. E aí, eu queria, tipo, 3 de Dandadan, 2 de Jujutsu, 3 de... Na verdade, eu acho que eu queria uma de Boku no Hero. Porque eu tô pensando nos meus personagens favoritos, mas só tinha um dos meus favoritos lá, sabe? Então, assim, eu gastaria até mais se não fosse blind box, porque eu saberia exatamente quem eu tô pegando. Mas como eu não sei quem eu tô pegando, e ele é um item mais caro, ele é R$30, a minha regra é que eu posso pegar um por coleção. O que isso significa? Eu queria 3 personagens de Dandadan, mas eu não tenho certeza de quem que vem. Não tem como eu saber. Então eu posso pegar uma, porque esse item é R$30. Então eu tenho uma borrachinha de cada coisa que a Daiso já soltou. Eu não posso pegar mais de uma, porque senão eu vou ficar comprando em loop e pegando gente que eu não quero, coisa que eu não quero. E é por isso que eu não gosto muito de blind box nem blind bag. Eu também abri cartinhas Pokémon, mas eu falei pra vocês, tipo, eu comprei aquilo muitos meses antes de eu abrir, e eu abri faz um tempo, e agora que tá saindo pra vocês. Então, assim, e eu já vou explicar um pouquinho mais porque disso, não necessariamente nesse vídeo, porque eu falo muito. Desculpa, é um defeito, não pretendo mudar. Mas, sinceramente, por exemplo, eu tirei um bichinho de Haikyuu. Eu não vou falar qual foi. Mas eu gostei, mas eu tinha 3 que eu queria tirar muito, um que eu gostaria pra caramba, e aí eu acho que ele tava num que eu não ligaria se eu não tirasse, mas que eu não necessariamente queria tirar. Então você pode colocar que foi um dinheiro mal gasto, porque eu não necessariamente queria aquilo. Mas simultaneamente era a única chance de eu possivelmente criar um personagem que eu queria muito. E como não saiu um que eu detestasse, aliás, não tinha opção que eu detestasse. Se tem uma opção que eu olho e falo assim, se eu tirar isso, eu vou tacar essa porra no lixo, eu não compro. Isso também tá nas minhas regras. Mas enfim, eu prefiro escolher o que eu estou comprando, justamente pra impedir esse acúmulo de coisas que eu não gosto e eu sei que depois eu fico com dó de jogar fora. Mas, se eu não posso escolher e é o único jeito de eu pegar algo bom e barato e licenciado, que é o que eu gostaria de fazer, eu tento botar regras. Então a borrachinha que é R$30, ela teve essa regra. Pra pelucinha de Haikyuu, eu não botei regra porque eu só tive coragem de pegar um no dia, porque ele também é R$30. E eu sabia que a partir do momento que eu saí da loja, eu não ia achar mais. E aí eu peguei um só e saí e não olhei pra trás. Então eu nem pus regra. Se eu achasse de novo, eu tentaria de novo. Mas assim, limites, entendeu? Tipo, eu entrei na loja, tem 30, eu pego um e eu saio. Eu não posso pegar mais. E eu não posso abrir no shopping porque eu não vou voltar lá pra pegar outra. E agora, as coisas que eu abro, que são mais tipo assim, é um negocinho de plástico, é um negocinho de papel, é um saquinho, gente, aquilo é R$10. E eu não costumo entrar lá e eu vou gastar R$200 nisso aqui. Não, normalmente eu gasto de 10 a R$30. Então, se eu entrei lá e faço coleção de petit block, foi assim que eu fiquei com um buraco na minha coleção também. Eu, tipo, tá lá 5 petit blocks que eu não tenho. Se eu pegasse todos, o petit block costuma ser uns 200, uns R$12. Se tem 5 que eu não tenho, eu posso gastar no máximo R$30. Então eu vou ter que escolher 3. É claro, 12 mais 12 mais 12 vai dar um pouco acima de 30, tá? A gente não tá sendo chato. Mas, tipo assim, eu posso gastar 2, eu posso gastar 3. Eu raramente vou pegar os 5 que tá faltando. Por quê? Limite é bom. Limite é ótimo. E aí, a hora que eu trago na minha casa, eu não imediatamente abro, monto e uso. Pelo contrário, eu tenho uma caixa que eu cortei, não é mais uma caixa. Porque eu tô cortando espaço, fazendo regras, limitando, virando gente. Mas eu tinha uma caixa. Essa caixa foi excluída essa semana. E eu jogava dentro dessa caixa. E aí eu tinha que cumprir metas na minha vida. Tipo assim, como se eu fosse um personagem de videogame. Chama gamificar a rotina, isso aí.
Não vou entrar em detalhes, não vou encher mais o saco de vocês do que eu já tô enchendo. Mas, qual que é o meu BO? Eu gosto muito dessa parada de gamificar a rotina. E aí, o que que eu fazia? É como se fosse uma missão. Eu tinha que completar certos pontos pra resgatar algo daquela caixa. Só que a caixa é uma roubada. Porque eu posso ficar indo em loop nos lugares, comprando besteiras e jogando dentro da caixa. Eu não resgatei isso ainda, por causa que eu não fiz coisas o suficiente. Tipo, eu tenho 3 playstation block que eu não posso montar dentro da minha casa nesse momento. Porque eu não fiz o suficiente pra resgatar eles. Mas eu gastei o dinheiro pra dar eles aqui dentro. Então essa regra também precisa mudar. Mas sabe, é um comportamento que não é muito legal meu, que eu fui mudando aos poucos. Então, primeiro, eu compro, mas eu não automaticamente abro e mexo. Agora, o negócio é você vai economizar antes de poder comprar. Tipo, porque eu tenho dinheiro pra comprar isso, mas não é legal eu ficar me acostumando. Tipo, eu não gasto o que eu não posso. Mas não é legal eu ficar me acostumando a ficar comprando, sabe? Mesmo que eu não vá mexer, que aí eu não vá, tipo, ficar viciada na dopamina de adquirir, de abrir, de testar dessas blind bags, dessas blind box. Mas ainda assim, não é legal. Então, tipo assim, já que agora eu quero arrumar isso, eu tô criando outra regra pra isso. Aparentemente tá funcionando. Aí você fica assim, então como é que a gente viu você abrindo 27 mil dessas blind bags nos últimos tempos? É que a gente tem um catch. Todo Natal e todo aniversário meu, eu faço um calendário de adventos pra mim mesma, porque eu sou a minha própria mãe nesse ponto. Tipo assim, tô meio velha pra isso, gente. Eu vou fazer 27 anos. Mas eu me trato como se eu fosse uma criança pra certas coisas, porque eu acho que é interessante. Eu acho que tem certos lados meus que eu não gostaria de perder, não importa o quão velho eu ficasse. E tem algumas coisas que eu gostaria que eu tivesse tido a oportunidade de fazer antes e eu não tive. E, tipo assim, tem algumas coisas que eu fiz depois de adulto. Tipo, eu sempre. Sabe, sonho de criança, bem idiota. Tipo, eu sempre quis completar um álbum de figurinha. Quando eu tive grana pra isso, eu com uns 20 anos me dei um álbum de figurinha e investi até eu completar essa merda. E aí eu fiquei assim, meu Deus, foi tão incrível quanto teria sido se eu fosse uma criança? Óbvio que não. Mas eu olhei aquilo e fiquei assim, ok, isso é pra você, meu eu de 9 10 anos. E aí eu guardei e eu vou guardar aquilo pra sempre, porque aquilo não era pra mim, aquilo era pro meu eu do passado. Então assim, sim, eu sou esse tipo de palhaça. E eu acho que esse negócio do calendário de evento é divertido, principalmente pra mim que amo os cacarecos. E aí o que que eu faço? Eu passo o ano, de vez em quando, comprando alguma coisinha, normalmente entre 10 e 20 reais. Eu faço isso de 1 a 2 vezes por mês, de novo. Não é um comportamento super legal da minha parte, eu vou tentar criar novas regras e critérios pra isso em breve. Tipo, em vez de eu poder fazer isso e jogar no meu negócio, no meu saquinho de calendário de advento, em vez disso, eu vou ter que economizar, comprar e não vou poder abrir e vou tacar dentro do calendário. Ou seja, cada vez mais tirando esse consumo exacerbado que eu não preciso, nenhum de nós precisa. Mas o que que eu faço? Eu jogo dentro de uma bolsa aleatória que eu tenho na sala que eu já devia ter jogado fora e fecho e não olho mais. Então tinha coisa lá dentro de dezembro, tinha coisa de janeiro, tinha coisa de fevereiro, tinha coisa de março, tinha coisa de abril, tinha coisa de maio. Porque eu gastei de 10 a 20 reais em besteira em todos esses meses. Aí às vezes eu pego alguma promoção e em algum momento eu peguei algo mais caro, tipo, toda borrachinha que vocês viram abrir é 30 reais. E aí eu joguei lá dentro. E aí eu fechei e nunca mais olhei. E aí, faltando um tempo pro meu aniversário é dia 19 de julho, eu começo a abrir, normalmente em junho, e não necessariamente no dia 19 de junho. Às vezes eu começo um pouco antes, porque eu sei que, tipo assim, eu vou sair para jantar no meu aniversário, então eu acrescento ele no meu calendário, sabe? Então, assim, sabe essas coisas? Mas e aí eu vou abrindo ele até chegar a data, em vez, né, de fazer, meu Deus, um bagulho gigante, como eu amo esses cacarecos, apesar de eu estar tentando mudar esse comportamento para as outras coisas, no Natal e no meu aniversário eu me permito ser irresponsável. E aí, simplesmente, eu guardo muitos cacarecos durante o ano e vou abrindo. Às vezes, sei lá, gastei com um artista independente que eu economizei muito. Aí eu separo o que veio em pacotinhos diferentes e jogo dentro dessa bolsa. E aí eu vou retirando aos poucos em junho e novembro, que são o antes do meu aniversário e no Natal. E é assim que gera esse acúmulo. E aí, normalmente, eu não gravo eu abrindo essas coisas. Eu só vou tirando e fazendo minha contagem regressiva. E as poucas vezes que eu tento gravar, eu esqueço, tipo assim, esse dia não dá pra gravar, esse dá. E aí, dessa vez, da outra vez eu avisei que eu tava fazendo um calendário natalino. Dessa vez eu não avisei que eu tava fazendo uma contagem regressiva pro meu aniversário. Eu só fui aleatoriamente abrindo, entende? Mas esse que vocês estão vendo agora era o meu calendário de aniversário. E depois que eu acabar os vídeos, porque eu gravei vários, eu não sei quando que eles voltam, entendeu? De eu abrindo coisas. Uma vez ou outra eu vou comprar alguma coisa assim, porque se eu estiver no shopping e eu entrar no 10 e tiver algo que eu não tenha, eu vou pegar na coleção desde que esteja nas minhas regras. Mas o motivo deles estarem sendo rolados, sim.
em tanta quantidade, porque eu estava fazendo esse meu calendário de advento. E, de novo, eu quero mudar um pouco, porque ainda tem uns comportamentos não muito legais com isso. E também, como eu abri muita coisinha que era surpresa de uma vez só, eu acho que isso começou, tipo assim, por exemplo, a de Boku no Hero. Eu abri 3 chaveiros, eu dei azar nos 3, eu não amei o que eu tirei nos 3. Quando isso aconteceu no primeiro, eu falei assim, é que o chaveiro é muito bom e muito legal. E aí eu falei assim, eu devo me dar uma chance? Ok, vou me dar só mais uma. Quando eu fui comprar, eu não me dei só mais uma, eu me dei 2. E aí eu abri, os 2 não dei tanta sorte assim, ok. E eu tava olhando pra ele esses dias e fiquei assim, se eu tiver chance de comprar mais um, eu vou. Não deveria! Você deu 3 azar, cala a boca e para, entendeu? Que inferno! Então, assim, sabe? Tipo assim, é que eu amei os chaveiros, detestei os personagens do chaveiro. Só que assim, entende onde foi indo o perigo? E aí eu fiquei, que legal. Aí agora estamos de ser viciado em comprar cacarecos pra viciado em comprar cacarecos que não é certeza que vai vir com a cacareco que eu quero. Isso é um problema. Então, assim, já é a coisa pra anotar pra não aprontar no Natal, entendeu? Tipo assim, e voltar com aquela regra de você só vai comprar se você gostar de todas as opções. Se tiver uma opção que você vai odiar, você não vai estar adquirindo. Porque senão você cria outro problema pra você, não é mesmo? E aí eu cheguei a comentar isso sobre cartinhas de Pokémon, que vocês gostaram muito de ver eu abrindo. Tipo, não necessariamente vocês do YouTube, mas o povo do Instagram sempre volta pra eu abrir as cartinhas de Pokémon. Eu falei que eu ia me dar direito a abrir um pacotinho por mês, só que não necessariamente, tipo, eu ia comprar eles juntos e ia guardar. Então eu ia abrir 6 em julho, 6 em dezembro, né? Porque eles iam pra esse calendário. Mas teoricamente, isso daria um pacotinho por mês durante o ano todo, isso era uma regra. Só que nesse meio tempo eu descobri que eu podia comprar exatamente a carta que eu queria. E aí eu criei regras pra isso, né? Porque no começo eu comprei só as artes que eu achei bonita e tem muita arte bonita em carta de Pokémon. Aí eu criei regras, Pokémons, é, coisas que eu realmente gosto, que tipo assim, pra não ficar essa coleção exacerbada sem motivo algum. E aí, beleza. Aí a hora que finalmente chegou, porque essas cartas foram compradas tipo em dezembro, em janeiro, alguma coisa assim. A hora que finalmente chegou as horas de abrir as cartas, eu me senti feliz abrindo as cartas. Porque se eu tivesse gastado aquele dinheiro comprando online exatamente as cartas que eu queria, teria saído mais barato, teria vindo tantas ou mais cartas, mas mesmo se tivesse menos, pra mim antes ter uma carta que eu quero muito do que 4 cartas que eu tô cagando. Então, assim, essa é uma preferência minha. Só que aí, simultaneamente, estou abrindo essas blind bags da Daiso. E aí eu comecei a ver que eu fui mudando pra um comportamento um pouquinho mais perigoso. De tipo assim, com tudo eu não liguei muito. Eu fiquei assim, ok, legal, gostei, foda-se. Mas com os chaveiros eu fiquei assim, eu gostei muito dos chaveiros e não gostei muito dos personagens que eu tirei. E aí eu fiquei tentada a ficar comprando isso em maiores quantidades. É claro que, por sorte, isso não vem em grande quantidade na Daiso. Então, assim, você saiu da loja, não é certeza que você volta, você vai achar isso. E aí eu acho que eu nunca mais vou achar, graças a Deus. Porque, assim, evitar um vício. Então, assim, esse é o motivo pelo qual vocês estão vendo eu abrindo tantas coisas. Coisas compradas meses atrás. Tem coisas que, na verdade, são no calendário de dezembro. As coisas de ReZero que vocês viram abrindo eram no calendário de dezembro. Vocês têm coisa de antes do espetáculo do final do ano. Eu não estava com essa marca, eu não sei se dá pra ver, porque eu tô de batom, mas com essa marca que eu tenho na boca, meu cabelo não estava nessa altura. Era minha eu de dezembro do ano passado, de antes do Natal do ano passado, fazendo o calendário de dezembro. Tá saindo pra vocês agora. Então, assim, tem isso também. Então, vocês estão vendo meu calendário de dezembro e meu calendário de Natal, de aniversário. Então, por isso que tem tanta coisa pra abrir. Mas, isso são coisas que eu faço exceção 2 vezes por ano pra rolar. E eu também tô querendo mudar a regra disso, porque eu não acho que me faça necessariamente bem. E eu acho que é muito importante a gente ter essas conversas, essas discussões, por mais que eu tenha alugado vocês por, o quê? Quase uma hora da vida de vocês nisso. Eu acho muito importante por causa que, tipo, primeiro, esse negócio de não ficar acumulador. Segundo, estar cercado por coisas que você realmente ama, que você cada vez fica assim, meu Deus, eu tenho isso. Muito legal. Eu amo. E terceiro, e mais importante, o seu financeiro. Então, assim, é muito importante. E, ultimamente, pra mim, anda sendo mais importante tá tendo algumas vivências do que tá tendo alguns objetos. E eu sempre quis chegar nesse ponto, tá? Só que, como eu não tinha tantas vivências que eu gostava, eu normalmente afogo minhas mágoas nos objetos. E eu tenho plena noção que eu faço isso. Por exemplo, se eu tô muito deprê, eu arrumo um urso grande. Não grande gigante, mas grande, tipo assim. Eu tenho 3 na minha cama. Então, assim, ultimamente eu ando pondo regra também pra tamanho de pelúcia. Eu ando pegando as coisas de no máximo esse tamanho, por motivos de espaço. Mas E eu fico nervosa com muita frequência, não sei se deu pra perceber. Mas, enfim, pondo regras, pondo limites, diminuindo valores, diminuindo frequência, ou até mantendo valores, mas diminuindo a quantidade de coisas. E nisso você vai ficando mais feliz.
Mas, por exemplo, antes eu ia muito em eventos. Só que, dentro do evento, tipo, quando eu vou no Anime Friends e escutei o Burnout Syndrome tocar, Flow tocar, foi tipo, yes, foi ótimo. E se Vincent Millimetro, eu vou rodar na esquina se eu precisar, eu vou chegar lá, entendeu? Tipo, uau, que eu queria muito. Por favor, Anime Friends, Vincent Millimetro, por favor. Mas, enfim, o Burnout veio de novo e eu não fui, porque eu fui uma vez. Não que eu não gostaria de ter ido, mas eu sei que se eu vou nesses eventos, eu pego bastante brinde de coisa que eu não preciso. O Anime Friends não dá muito brinde, mas a Comic Con dá muito brinde. Então tem um monte de coisa na minha casa que, tipo assim, por que tu tá na minha casa? Por quê? Porque eu gosto muito, tipo, eu me sinto num videogame dentro da Comic Con. E eu quero fazer as coisas, não importa o que eu vou ganhar no final das contas. Eu quero fazer e falar assim, ah, fiz mais uma coisa. Olha que imbecil, mas eu gosto, eu tenho esse problema. Porque eu me sinto dentro do videogame. Tipo, só que é eu. Então, assim, eu acho muito legal. Mas enfim, e aí no Anime Friends o que me atrai, na Comic Con me atrai essa palhaçada. No Anime Friends o que me atrai são as bandas. Mas a partir do momento que eu tô lá dentro, além de na Comic Con eu trazer um monte de brinde que eu não necessariamente preciso e gosto pra minha casa, eu passo muito tempo no Arts Alley, o que não é ruim. Apoie os nossos artistas independentes brasileiros. Tipo, eles são incríveis e o meu sonho seria, tipo, chegar a um ponto de fazer parte deles, sinceramente. Mas eu tenho limites financeiros e de espaço. E aí eu vou lá dentro e eu volto com 15 mil cacarecos. Eu amo todos eles, a grande maioria, porque eu tenho um certo problema. Eu amo a grande maioria. Só que aí eu passo 15 horas no evento, basicamente como se eu estivesse num shopping. Num shopping de coisas que eu amo, sim. Mas num shopping. E aí, tipo, em vez de gastar esse dinheiro e num lugar e voltando com 27 mil objetos pra continuar entulhando minha casa e fazendo mal pro meu financeiro, eu prefiro usar um pouco menos esse dinheiro e ter alguma vivência em algum outro lugar. E isso faz parte do motivo pelo qual eu escolhi estar competindo e apresentando no final do ano onde eu danço do que estar dentro de uma Comic Con do Anime Friends da vida. Porque eu percebi que, tipo assim, eu ia mais lá pra comprar do que qualquer coisa. E é claro que, tipo assim, no Anime Friends, se tiver alguma banda que eu quero muito e que eu não tenha visto, eu vou, tá? Mas, assim, na Comic Con, por exemplo, não tava fazendo muito sentido. Não faz bem pra minha ansiedade social nenhum desses eventos. E não tem muito o que eu fazer sobre isso. E é um negócio que eu tento trabalhar comigo mesmo sempre, mas é um BO o fato de que, tipo assim, como você tá economizando pra ir no evento, eu fico na minha casa o ano todo, aí pá, eu me soco no lugar mais cheio de gente possível. Isso não tava ajudando. Tava sendo uma terapia de exposição não planejada, sabe? E aí, ainda por cima, eu tava flertando com esse problema meu que eu tenho de consumismo, porque eu chego lá e compro 500 coisas que eu não preciso e volto pra casa. Então, assim, achei melhor dar uma mirada nisso. Então eu me vejo, se tiver alguma banda que eu queira muito ir e tenha verba sobrando, eu mando minha frente. Mas eu não me vejo na Comic Con tão cedo. Porque não tava sendo legal pra mim, assim, em nenhum dos âmbitos possíveis. Isso não tem nada a ver com o evento, tem a ver com a minha pessoa. Então, assim, eu acho que isso é uma conversa muito interessante. Isso é algo muito importante, isso é algo muito interessante. E eu passei a frequentar mais coisas muito aleatórias da minha cidade também. Então, assim, gastando menos e tendo experiências não iguais, mas similares das que eu teria se eu estivesse fora e saindo com mais frequência, o que também é melhor pra minha ansiedade. Então, assim, só deu coisas positivas. Tá tudo perfeito? Não. A última vez que eu comprei um mangá que eu não deveria ter comprado, não faz um ano. A última vez que eu comprei, tipo assim, eu fiz aquilo com o Chaveiro do Boku no Hero, a Preta pegou um, eu peguei três, e eu fiquei tentada a pegar um quarto. Então, assim, sabe? Aí se algum dia, tipo, daqui a 3, 4 meses eu achar um pra pegar, tudo bem. Agora eu não posso. E não é porque, o chaveiro é 15 reais, vai me matar. Não, é porque não é legal, entendeu? Porque não pode virar um vício. Então, assim, eu achei que seria muito interessante ter esse papo de coleção com vocês. Primeiramente, sentindo minha falta. E segundo, porque, né, vocês veem eu abrindo, quando eu não tô falando de mangá, eu tô abrindo coisa do Burger King, ou eu tô, tipo, eu comprei alguma coisa aleatória de vestimenta na Daiso, ou eu tô montando um petit block, eu tô mostrando minha coleção de latas, você fica assim, nossa, que caralho, quanta grana essa menina tem. Primeiro que tem, minha coleção de petit block tá rolando faz uns 5 anos, tá? Isso não foi de uma noite pro dia. A mesma coisa para das latas. Os mangás eu coleciono desde 2018, fazem quase 10 anos. Eu concordo que tem uma quantidade muito grande de coisa, tá? Teve uma época que eu gastava um rim nesses mangás. Mas isso não é meta, não é pra ser meta, entendeu? Pelo contrário, eu tô trabalhando para as coisas ficarem cada vez mais conscientes, porque isso é o saudável. E aí, tipo assim, eu quero olhar pros meus arredores e ficar assim, aqui só tem coisas que eu amo. Pra mim tem que ser assim, e eu gostaria de incentivar que pra vocês seja assim também. E é sobre isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vai voltar com os vídeos longos agora?
Eu sou um espírito livre nesse exato momento, tá? Às vezes eu vou pedir pelos próximos 3 anos. Eu falei por tanto tempo que às vezes essa é a última vez que vocês vão ver em 2026. Não me entendem, mas enfim, é sobre isso. E quando eu fazer esses calendários, com certeza vai ter um fluxo maior de vídeos no TikTok, no Instagram e aqui pra vocês, por motivos de eles são um conteúdo fácil e rápido. Mas eu tinha o calendário de julho e eu já acabei de abrir o calendário de julho faz um tempo. Então vocês estão vendo coisas que já aconteceram semanas, dias, meses atrás. Então, eu tenho acho que um do calendário de dezembro que eu ainda não postei e várias coisas que aconteceram entre abril e julho e começo de julho. Então, assim, a partir do momento que esses vídeos acabarem, se não acontecer mais alguma coisa diferente, eu provavelmente vou ficar mais espaçada pra vocês, mas eu não penso em sumir de novo tão cedo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e sejam bem-vindos ao Otaku Something.